Bom, meus amigos, estamos aqui hoje para mais um bate-papo cultural. Meu nome é Tiago Barreira e nesta edição vamos falar de cultura grega antiga. A região que compreende a Grécia, este pequeno país europeu espremido entre as montanhas dos Balcãs e o mar Mediterrâneo, é berço de uma civilização que remonta milênios. Sua história, mitos e deuses foram imortalizados em poesias épicas de Homero, Hesíodo e em peças trágicas de Sófocles e Ésquilo. É a Grécia de Sócrates e Platão, a Grécia cultuada, copiada, amada e odiada ao longo de toda a história humana. E é até hoje, em pleno século XXI, a grande fonte de inspiração de onde bebem filósofos, artistas, dramaturgos, poetas e lideranças políticas. Mas por que a Grécia? De onde surgiu essa força cultural que é a cultura grega? O que ela tem de tão especial? Como o estudo de suas tradições poderia contribuir e ampliar o nosso entendimento sobre o ser humano? E por isso, e para nos ajudar a responder essas questões, trago como convidado o professor de Línguas Antigas do Instituto Hugo de São Vitor, o professor Marcos Porto. Marcos Porto, além de professor, é também músico e tradutor, sendo graduado em Artes Liberais pela Faculdade Californiana de Thomas Aquinas College e formado em Cultura e Línguas Clássicas pela Academia Romana Vivário Novo. Atualmente, ele é também mestrando em latim na Universidade de Kentucky e em educação clássica pela Universidade de Dallas. Boa tarde, Marcos, tudo bem? Tudo ótimo, Thiago. Ainda mais depois de ouvir palavras tão lisonjeiras. Muitíssimo obrigado. Não, eu que agradeço com a sua participação aqui. Acredito que será uma grande discussão aqui que vamos ter. E assim, um ponto que é justamente esse que comentamos, né? A Grécia ela se notabilizou assim por ter essa produção cultural que não só foi vasta e grande, mas se perpetuou ao longo dos tempos, né? Algo assim, geralmente que muitos chamam é o milagre grego, né? E na sua opinião, segundo você, por que que a Grécia? De onde surgiu isso? Por que que ela tem de tão especial nesse sentido? Sim, o que há de tão especial na Grécia? Essa é uma pergunta importantíssima e muito perigosa, porque isso pode fazer o sujeito, principalmente alguém como eu, falar por horas e horas. Então, vamos com cautela aqui. Primeiro, já na tua introdução, apontavas para algo muito importante. Falastes da noção do homem, da noção do indivíduo. E é importante perceber que voltar à Grécia nos nossos estudos, sejam históricos, psicológicos, literários, filosóficos, é, de certa maneira, voltar para nós mesmos. Uhum. Por quê? Porque da Grécia fluiu aquilo que hoje nós chamaríamos de civilização ocidental. Isso não é um comentário apolêmico, ele pode causar muita controvérsia, eu quero me explicar um pouco mais a respeito disso depois, mas é importante perceber que a influência grega ela é tão pervasiva nos dias de hoje, que mesmo falar de cultura, quando nós falamos, o que era a cultura grega, a noção de cultura vem dos gregos. Claro que aqui, mediada por uma palavra latina que tem a ver com o cultivo, primeiro do solo e depois do próprio homem, da alma e do corpo. Mas essa noção romana, apesar de expressa agora numa palavra latina que passou para o português, é uma noção que nasceu na Grécia e foi desenvolvida de maneira tão superlativa entre os helenos que os romanos, de certa maneira, isso com algumas, com algumas exceções, os romanos quase que simplesmente traduziram não só a palavra, mas a noção do que é ser cultivado, a noção do que é ter uma civilização. Mas muito bem, dado esse prefácio, a pergunta sendo qual a importância da Grécia ou por que a Grécia é tão especial? Bem, vamos focar nesse termo que utilizaste, milagre grego. É um termo utilizado entre escolares e acadêmicos aí no século XX, já antes, mas muito no século XX, para denotar uma espécie de dificuldade, ou eu diria uma grande dificuldade de compreensão do porquê os gregos se tornaram
tão grandes, tão poderosos culturalmente. Isso até os dias de hoje, mas mesmo no seu próprio tempo. Eu quero agora explicar um pouco das grandes conquistas dos gregos, para que nós tenhamos um pouco de uma noção do que é essa grandeza, e depois eu volto e falo um pouco sobre a noção do milagre grego e como, como há várias teorias, né? Algumas geográficas, outras que têm a ver com a língua, que tentam explicar porque ainda hoje nós somos, de certa maneira, espiritualmente gregos por conta do poder daquele povo. Muito bem. Começando do início, os gregos nem sempre foram tão grandes assim. Sabe-se hoje que aquilo que veio a ser a cultura helênica nasce no Mediterrâneo, numa grande ilha chamada Creta, e ali, já no século XV, 14 antes de Cristo, nasce uma civilização que é chamada de minoica, hoje em dia, depois das descobertas arqueológicas de Sir Arthur Evans, um inglês que escavou o palácio de Knossos, que teria sido o palácio de Minos, Minos sendo aquele rei mítico grego, cujo filho, bem, era um tanto perigoso e estranho, tinha a cabeça de touro e o corpo de homens, devorava virgens e jovens e vivia dentro de um labirinto. Bem, esse palácio ele foi escavado. Desde então começou a se estudar muito esse momento anterior à grande civilização grega. O que nós encontramos ali é uma sociedade muito bem organizada, uma sociedade que tem muito ócio, que vive de um comércio marítimo intenso, logo uma troca cultural muito grande com a África do Norte, com o Levante, com a Ásia, de maneira geral, e que, de uma maneira ou outra, absorveu muito dessas culturas e conseguiu formar uma religião bem estabelecida e talvez até, isso é quase certo, as sementes daquilo que vai se tornar a base imaginativa do Ocidente, que é a mitologia. Uhum. Que tinha uma conotação religiosa também, e depois vai se transformar em arte, como mais para frente eu explico. Mas muito bem, essa civilização ela entra em decadência num certo momento, por volta do século XIII, e por causas ainda não conhecidas, talvez causas naturais. Muitos especulam sobre a erupção de um vulcão no Mediterrâneo, que teria acabado com essa civilização, não muito diferente do que aconteceu em Pompeia, mas em escalas muito maiores. Muito bem. A ilha de Creta, já percebemos, tem alguma relação com os gregos por conta dessa questão do Minotauro, dos mitos, mas o que acontece posteriormente é que se entra numa idade das trevas, onde nós realmente não sabemos o que acontece, mais ou menos do século XII até o século VIII, século VIII, VII, onde realmente não sabemos o que é o que, os escritos que nos sobraram dessa época, alguns até hoje não foram decifrados, mas há um consenso de que é nessa época, nesses 400 anos mais ou menos, que se consolida aquilo que chamaríamos de mitologia grega, né? Mitologia é um termo que tem duas acepções principais. Uma delas que é mais acadêmica, que é o estudo dos mitos, e a outra acepção mais prática, que era mais comum entre os gregos, era o simples saber, conhecer os mitos. Muito bem, ter uma formação nessas histórias. Nós hoje vamos focar um pouco mais no saber as histórias do que no caso especular sobre eles. Mas muito bem, nesse período isso teria estabelecido também a monarquia, que era o regime prevalente nessa civilização pré-helênica, ela teria se enfraquecido, mas deixado um certo resquício em certas regiões. Então, o que acontece é o surgimento do que os gregos chamavam de basileus, que não é exatamente um rei
Nós poderíamos comparar com os reis cristãos, né, que têm o direito divino, que tem todo o seu, né, uma extensão de terra enorme, mas eram pequenos reis, quase como os senhores feudais, não exatamente, mas há uma analogia entre o feudalismo e esse período das trevas e também arcaico grego. E ali vamos estabelecendo esses poderes com uma cultura que para a gente ainda é muito desconhecida, a não ser que tomamos os relatos de Homero, tidos como mitológicos por nós, para os gregos nem tanto, eles tomavam em grande parte aqueles relatos como históricos. Se nós tomamos esses relatos como uma espécie de impressão mais ou menos acertada das realidades sociais desse período arcaico e das trevas, nós podemos dizer muita coisa sobre eles, né? Esses reis, eles não eram nada perto de um Luís XV, não eram nada, na verdade, muitas vezes muito pobres. Isso se vê na Odisseia, como Odisseu era essencialmente um grande pastor de ovelhas, um homem muito astuto, de algumas possessões, mas essencialmente um sucerano de alguns vassalos que o serviam e ajudavam a tomar decisões e tudo mais. Podemos perceber que é uma sociedade principalmente, desculpa, é uma sociedade basicamente analfabeta. Os grandes heróis gregos ilustrados nesses dois grandes poemas de Homero são analfabetos. Mas conseguimos também perceber algo que é central para toda a cultura grega nesses poemas, que é uma preocupação enorme, não antes vista em nenhuma outra civilização, com o destino do homem e as suas capacidades, a grandeza do homem, a grandeza do homem. E aqui é quando a gente começa a entrar nas questões polêmicas. Alguns podem dizer, mas e os sumérios, e o épico de Gilgamesh, e os hindus? Bem, nós vamos falar um pouco mais disso, mas há uma diferença real e discreta em relação a essas civilizações. Mas vamos dar um passo para trás e pensar, bem, o mito se estabelece nesse período das trevas, e o grande porta-voz dessa mitologia é o rei dos poetas, até hoje nomeado pelo mesmo nome, Homero. Homero tem-se hoje que ele talvez não tenha existido, que talvez Homero seja uma espécie de nome guarda-chuva abaixo do qual muitos outros poetas teriam composto, e depois, tardiamente, esses poemas foram coligidos e escritos. Essa questão não é tão relevante para a gente agora. A questão é que os gregos acreditavam no Homero cego, um poeta itinerante, que andava pela Hélade, por esse terreno mais ou menos determinado da península helênica, com os seus milhares de ilhas e parte da Ásia Menor, cantando os mitos já conhecidos numa forma já fixa, chamada de exâmetro datílico, e, de uma maneira ou de outra, começando uma espécie de educação informal de toda uma civilização. Agora pergunta-se, bem, Homero fazia isso sozinho? Como assim? Ele provavelmente era muitos, então. De certa maneira, sim. Por quê? Isso se sabe muito bem, que havia uma profissão que hoje talvez seria tido como vagabundagem, que é a profissão do aedo, que é uma espécie de cantor, né? Ele memoriza esses grandes poemas, não só a Ilíada e a Odisseia, mas esses principalmente, e ele comparece à casa das pessoas, a festivais, a rituais religiosos, e simplesmente ah, recita esses poemas com emoção, com a eloquência própria da sua voz e dos seus gestos, e entretém a população, ensinando-os também alguns princípios, né? A gente vai falar um pouco mais sobre a paideia grega depois. Eu vou falar um pouco de educação por cima agora, mas depois a gente pode falar como de fato essa educação acontecia, se ela era uma educação autoconsciente de si, se ela era uma educação mais natural, por exemplo, por modelos, enfim.
Mas a questão é que se estabelece na Grécia uma espécie de hegemonia desses poemas, a Ilíada e a Odisseia. E eles se tornam uma espécie de modelo artístico para tudo que vai vir depois. Isso não aconteceu em muitas civilizações. Um poema, um poeta, uma ou duas histórias, de fato, moldarem o todo da civilização em todos os níveis, né? Isso é muito importante perceber, porque depois, muito tempo depois, três, quatro séculos depois, Platão dirá que Homero foi o mestre, ou o professor da Hélade, o professor da Grécia. E isso é ecoado por muitos outros grandes pensadores também. Em que sentido? Não no sentido que ele abriu escolas, não no sentido mesmo platônico, que ele erigiu colunas, procurou um herói chamado Academos e nomeou aquele lugar de academia. Não, não nesse sentido, mas de que a poesia desse homem em termos formais e de conteúdo, isso é, o que ele cantava e como ele cantava, formavam o imaginário básico do homem grego e formavam toda uma visão moral do homem que centrava principalmente num conceito que para os gregos levava o nome de areté. Virtude é uma tradução. Virtude é uma tradução, uma espécie de excelência. Agora, essa excelência, nesses tempos mais, mais arcaicos, estava muito conectada com uma nobreza ascendente, que é essa nobreza da qual os basileus fazem parte. Depois, né, quando esses pequenos reinos vão se tornando cidades, a gente vai falar um pouco da cidade-estado, da polis, essa nobreza, ela é nobre em parte por sangue, mas principalmente por cultura. Aqui eu não vou definir ainda a cultura, mas principalmente pelo um estilo de vida. Muito bem, é importante lembrar que para o grego, ou para o heleno, que era assim que eles chamavam, né? Grego é um nome latino que vem de graios, que é até pejorativo e depois ganha um tom positivo, mas os helenos, como Heródoto expressa, eles não se viam como um povo enquanto portadores do mesmo sangue, mas sim portadores de uma certa ancestralidade comum, de rituais comuns, mas principalmente de duas coisas: um estilo de vida e uma língua. E essa é a língua de Homero, que era falada de várias maneiras, em vários lugares, mas isso é importante perceber. Então, esses aristocratas, essa nobreza, ela tinha esse valor da areté que vem de Homero, mas, como Homero mesmo ilustra, é uma excelência não geral, não dessa virtude que nós pensaremos hoje, talvez uma civilização cristã que envolve a caridade, que envolve necessariamente essas virtudes mais transcendentais, mas principalmente a virtude que se exibe no campo de batalha, a excelência na guerra. Tanto que vemos que na Ilíada, que é um poema que canta a cólera, um sentimento, uma paixão até de certa maneira positiva na guerra. Nesse poema nós vemos que todos os grandes homens, Agamenon, o pastor de homens, Ulisses, filho de Laertes o astuto, Diomedes o justo, Ájax, Aquiles, até mesmo Nestor, o mais sábio deles todos, são homens do campo de batalha. São, de certa maneira, todos devotos de Ares, de Marte. Isso é, homens de ação. Então é importante perceber isso. Agora, o que outras culturas não tiveram tão forte é que essa ideia de areté, essa ideia de excelência, ela foi traduzida para todos os segmentos da vida. Não só no campo de batalha, mas na excelência artística,
na excelência política. Muito bem. E a gente vai falar um pouco mais disso depois. Mas essa areté, ela, como eu dizia, ela está conectada a uma certa nobreza e principalmente a uma espécie de recompensa muito comum também para o soldado, que é a honra, que é como eu sou conhecido, né, pelos outros. E é uma espécie de existência na mente dos outros, né, uma espécie de autoestima externa a si. Tanto que muitos especulam que para o homem grego dessa idade arcaica, toda a visão que ele tinha de si mesmo vinha, de certa maneira, desse prestígio social. E assim se explica, por exemplo, por que Aquiles, depois de ter a sua escrava, né, roubada por Agamenon, ele abandona o campo de batalha. Por quê? Ali, a honra dele estava sendo afrontada não era pelo bem material, no caso, ou aquela moça, mas era por conta da afronta. Por quê? O grego, desde cedo, e isso já depois desse tempo pré-helênico, desse reino minoico, né? Mas já nessa época arcaica, o grego ele vive uma espécie de estado de igualdade, né? Então todos esses nobres, eles, apesar de terem seus domínios, eles todos na Ilíada, como nós vemos, sentam numa roda e têm o mesmo direito de falar, tanto quanto o outro que está ao seu lado, né? Apesar de Agamenon estar liderando essa expedição para atacar a cidade de Ilion, na Ásia Menor, todos, de certa maneira, têm o mesmo lugar de fala, para usar um termo mais moderno. E ele sendo afrontado assim, ele sente como se o ser dele tivesse sido destruído. Então ele não pode ficar ali, ele tem que buscar honra em outro lugar. Tanto que o pedido que ele faz para a mãe dele, que é uma deusa Tétis, é que Zeus, desculpa, o honre, fazendo com que os aqueus, os gregos que estão indo para Troia, sejam, né, exterminados. Mas voltando agora para a questão de Homero. Areté, excelência. Bem, como Homero passava isso para os gregos? Né? Como que ele mostrava isso para civilizações vindouras? Bem, primeiro há uma pintura muito viva, muito bela desses grandes personagens. Então, Odisseu é o homem astuto. E é isso que canta Homero na Odisseia, né? Ele diz: Andra moyenne pemusa, canta-me, musa, o homem versátil, o homem astuto. Então, é um poema essencialmente sobre um homem que supera as vicissitudes da vida, desenvolvendo-se nesse caminho através da sua inteligência, da sua esperteza. Né? É difícil de falar de sabedoria, exatamente uma espécie de prudência. Enquanto no caso da Ilíada, nós temos um poema que começa com Menin aidetea, musa canta-me a cólera, ou precisamente deusa canta-me a cólera de Aquiles expelida, que no fim do poema, por ter sido desonrado, por ter perdido seu melhor amigo, ele trespassa, ele fere um dos preceitos mais caros aos gregos, que é o respeito para com os mortos. Então, um poema que, de certa maneira, canta a desmedida do homem e como deve haver uma medida para as coisas. Que é um princípio que, aqui, moralmente expresso, vai ser empregado na arte, com a pintura geométrica, na poesia, com os metros e as formas fixas, vai ser empregado na política, com uma tentativa muito grande de sistematização da política. Realmente, os gregos eles são um povo que experimentaram todos os sistemas políticos praticamente possíveis, serviram como uma espécie de caldeirão experimental para toda a história. E politicamente, talvez não os mais sucedidos, mas com certeza artisticamente, filosoficamente, quase inigualáveis, eu diria, quase inigualáveis. Mas, então, esses dois grandes poemas, eles têm essa característica de centrar-se no homem e numa espécie de perceptiva moral
que prega um equilíbrio que depois vai também ser impresso no oráculo de Delfo com a perceptiva Meden Agan, nada em excesso, nada em excesso. Então, para o grego, é muito clara a ideia de que há uma medida para as coisas, há uma harmonia, há uma maneira de superar essa harmonia e cair em erro. Há uma maneira de você tentar fazer algo e ficar, né, pelo lado da falta e não atingir aquele objetivo. Isso é expresso na Ilíada. Agora, quando eu falo de cantar um homem, muitos podem pensar, sim, os gregos eram antropocêntricos, o Protágoras disse que o homem é a medida de todas as coisas. É difícil dizer que os gregos eram antropocêntricos, se você quer dizer que eles achavam que o homem está no centro de tudo e tudo é para o homem. Isso é um pouco difícil, isso é uma visão mais renascentista da coisa, Uhum. mesmo humanista. Mas é possível dizer isso em algum sentido, sim. Como nós podemos dizer isso? Enquanto outras culturas, como por exemplo a cultura hindu, tem um panteão infindável de deidades, muitas delas com aspectos humanos, mas principalmente com características animais ou monstruosas. Mesma coisa com os egípcios, né? Alguns aspectos humanos, mas características bestiais. Os gregos tinham por divindade homens, em alguma medida, homens. Claro que eles não diriam isso, mas olhando de fora, nós podemos pensar que qual é a grande diferença que há entre Zeus e e Odisseu mesmo, né? Parece que é uma questão de quantidade, uma questão realmente de quanto poder, de quanta vida, de quanta supremacia sobre uh, as leis da natureza que ele tem, mas não parece ser uma essência diferente. Então, o que os gregos tinham no seu panteão era uma oportunidade, de certa maneira, de estar contemplando o homem em uma maneira ideal. Então, os deuses, por mais que fossem viciosos, e essa é uma crítica que vai ser feita depois pelos cristãos, até mesmo pelos romanos, né? Não houve um deus. Todo homem gostaria de ser Zeus porque ele tinha a mulher que queria, né? Era extremamente ciumenta. Mercúrio era um enganador. Sim, mas ao mesmo tempo eles expressavam certas qualidades humanas de maneira superlativa. O engenho de Mercúrio, a justiça de Zeus mesmo, a prudência de Atena. E isso servia para os gregos como modelo. Mas, mais ainda, esses modelos estavam presentes nos próprios homens. Aquiles, Odisseu e também outros personagens que não aparecem nesses dois grandes poemas de maneira prominente, mas Hércules, Jasão, Perseu, Teseu, grandes exemplos, muitas vezes não exatamente morais. Teseu abandona Ariadne na ilha de Naxos depois que ela salvou a vida, né? Hércules mata a própria família por estar bêbado. Mas ainda assim, são exemplos de coragem, são exemplos dessa esperteza, dessa habilidade de utilizar a sua mente para superar qualquer obstáculo, vide o cavalo de Troia, no caso de Ulisses, né? E esses exemplos, eles se sedimentaram na cultura como o ideal de homem. Claro que ele não era unificado de certa maneira, mas esse ideal de homem, ele se torna o alvo, o objetivo daquilo que mais tarde se chamará paideia. Educação, civilização, cultura, vamos explicar isso um pouco mais para frente. Mas o ideal principal da educação dos gregos, isso primeiro informalmente, depois de maneira mais consciente, escrita e filosófica mesmo, é criar um homem elevado. É criar um homem elevado. E não só criar um homem elevado, no sentido de um homem que é excelente em tudo, mas os gregos começam a fazer um processo
que eu já fiz menção aqui, que é de traduzir essa excelência para os vários campos Uhum, do uhum. saber e do viver. Isso é o processo talvez mais poderoso da civilização grega. É perceber modelos ideais, primeiro ter modelos. Segundo, cantar esses modelos, realmente falar sobre eles, contar histórias sobre eles, e aí sedimentá-los em formas poéticas belíssimas, que é da natureza do épico, por exemplo, usar uma linguagem mais hiperbólica, uma linguagem ideal, suprimir detalhes pequenos. Né? Isso a gente vê até nos épicos modernos mesmo, o Lusíadas de Camões, a Divina Comédia de Dante, que estão seguindo uma tradição já grega, né? Mas a natureza própria do estilo faz com que a linguagem seja elevada, com que a matéria seja elevada. E quando um poema desse porte se torna o chão da tua cultura, né, aquilo que vai vir a ser cultura, ela toda tem que chegar nesse nível, né? Ela toda vai começar a ir nesse nível. E aí você gera coisas, assim, sentimentos que são poderosíssimos no povo grego, que é o espírito de competição, por exemplo. Sim. Eu quero ser o melhor. Eu amo o que eu faço, sim, amo lutar, amo pensar, amo escrever, não importa, mas eu quero ser o melhor. E aí nós podemos falar um pouco mais disso. Não, é muito boa a exposição, perfeita. E, e eu acho que é exatamente isso, nesse ponto, é justamente essa capacidade que os gregos tiveram de conseguir captar, intuir modelos ideais de moral humana. Eu acho que esse é o ponto central de tudo isso. Eu acho que Perfeito. não só desses modelos, mas de conseguir comunicar e perpetuar isso ao longo por uma tradição, e como por causa dos Edos, né? E de vocês Uhum, conseguirem formar uma tradição encadeada disso ao longo das gerações. Eu acho que uhum, esse espírito de competição, esse espírito de buscar a excelência, né, da Arete, eu acho que uhum, isso é realmente. E também essa própria capacidade também de você transpor isso para as outras áreas, de outros campos também. Eu não cheguei também a mencionar, os Jogos Olímpicos também é um importante sim, legado também dos gregos, perfeito. é a expressão máxima dessa busca de excelência também tem, né? Sim, uhum, a excelência do corpo, né? Isso a gente vai ver tanto no domínio do espírito quanto no domínio do corpo. E só uma coisa central que você disse é a questão do exemplo, né? Os gregos, através, em parte, da imaginação, criaram um circuito que agora pode ser corrido, né? Através de imaginar o ideal e ter isso muito claro, muito vivo, muito bem ilustrado por razões até um pouco misteriosas, eles tinham sempre em mente uma possibilidade de ser mais, algo na verdade muito análogo ao cristianismo, né? Muitas vezes se Sim, critica, bem, Cristo é um ideal inalcançável, mas isso que o faz grande, porque você nunca deixa de crescer. Você nunca deixa de crescer. Isso que os gregos tinham também. bom, mas realmente é uma questão muito interessante essa que foi levantada sobre as origens, sobre a formação dessa paideia que teria impulsionado essas outras áreas. Uma das questões também que vem muito sendo foi discutida, que tem um tema de grande relevância também na história do Ocidente, principalmente nos últimos séculos, é que é um movimento até de refluxo à cultura grega. Parece que, principalmente a partir do século XIX, com o romantismo, certos movimentos culturais e estéticos de alguns países tentaram se afastar um pouco desse modelo clássico grego e, de certa maneira, tentaram construir novas narrativas mitológicas de mitos fundadores, cada um para seu próprio tipo de país. Então, nós tivemos, por exemplo, na Alemanha, muito esse sentido do resgate da mitologia nórdica pelo Uhum. Wagner, né? Eu Aham. até estava assistindo recentemente uma peça de ópera do Der Rheingold, do Wagner, Aham. que é Sim. uma. Mas se for para a gente perceber,
de certa maneira, o projeto romântico, né, que eu via nessas peças de ópera de Wagneriano, de certa maneira, foi muito influenciada também pelo modelo trágico grego. Eu acho que é uma Sim, coisa que até merece ser ressaltada, é que os românticos, de certa maneira, eles tinham essa certa repulsa com os gregos, mas o estilo estético Wagner foi muito influenciado pelo teatro grego, de certa maneira. Aquele modelo sim. da ópera com arte total, que seria você tentar integrar numa única obra artística todos os elementos de canto, de encenação, de música, Aham, e é algo sim. que, de certa maneira, tem origens, influências gregas. A gente pode lembrar que, por mais que esses nacionalistas, né, germânicos do século XIX, e principalmente a partir do modernismo, né, essa estética de vanguarda também foi uma estética Uhum. também muito tentou buscar raízes originais afastadas dos modelos clássicos gregos, mas eles também beberam muito dos gregos. Então, de Sim, certa maneira, sim. esse dilema, assim, também. Você tenta se afastar dos gregos, mas você precisa dos gregos para até mesmo criticar os gregos também. Acho que isso é muito curioso. Sim, sim, você me lembra, é Aristóteles que diz, né? Pode dizer que não é preciso filosofar, né? Mas para defender esse ponto, precisarás filosofar, Sim, né? É um pouco disso que nós vivemos quando negamos a nossa influência grega e queremos nos afastar. É mais ou menos como um filho também que foge de casa porque ele tem algum tipo de ressentimento com o pai. Há certas determinações genéticas, há certos modos de ser que não vão deixá-lo. Não importa se ele for para, né, o polo oposto do orbe, ele ainda vai ser um pouco do pai dele. E o que é interessante nessa comparação, ou melhor, nesse exemplo de Wagner, é que essa aspiração a uma arte total, por exemplo, é uma aspiração, em certa medida, grega. O próprio teatro grego, seja comédia ou tragédia, ambicionava essa totalidade, né? Por quê? As sete artes clássicas, sendo arquitetura, escultura, pintura, música, dança, teatro e poesia, ela, de alguma maneira, elas todas são ajuntadas no teatro, que é o grande herdeiro da epopeia. O grande herdeiro de Homero é primeiro Ésquilo, depois Sófocles, depois Eurípides. Por quê? No primeiro momento, em termos de conteúdo, eles estão cantando nada mais, nada menos do que Homero cantava, que são os grandes homens que se cristalizaram no imaginário comum por terem sido grandes reis, grandes heróis, homens de grande sabedoria. Uhum. Os personagens míticos como Édipo, Teseu, Jasão e muitos outros. Mas também uma questão formal. Obviamente que o teatro tem por base uma questão formal muito diferente do épico, porque não há uma narração, por exemplo, né? Enquanto que a prevalência do épico é a narração com certas interrupções de diálogo entre personagens, a tragédia é o contrário. O que predomina é o diálogo e o que há de mais ou menos narrativo, que não é exatamente narrativo, é o papel do coro. Né? Então você tem essa inversão formal no teatro que traz também uma potencialidade que o épico não tinha, que é a potencialidade da presença, né? O teatro é a arte da presença. Você está vendo o Édipo e ele está chorando. E ele está dizendo com toda a força dos seus pulmões: Não diga-me que terei meias verdades. Quero ela toda, irei até o fim. Se vê aquilo, né? Aliás, esse é o espírito da filosofia e da ciência grega, né? Você vê como esse exemplo mítico, esse modelo de busca imparável pela verdade é traduzida pelo grego. O grego ele tinha essa plasticidade mental de pegar esses exemplos, no caso moral aqui, ele quer saber o que aconteceu no passado, é quase uma procura biográfica, né? Para a ciência, para a poesia, para a política. Mas voltando para a questão da arte total, só o fato de se procurar uma arte total implica um número de artes. Artes essas que foram sumamente desenvolvidas
pelo povo de que agora falamos, os gregos. Então, Sim. antes de falar dessa formulação das sete artes clássicas, importa falar das musas, né? Falávamos de Homero, e logo no começo, nas duas citações que eu fiz, ele invoca um poder divino, que não é Zeus, não é Hera, não é Apolo, mas são filhas de Zeus com a deusa Mnemósine, que é a mãe da memória, é a encarnação da memória, né? Então, isso é muito é lindíssimo, né, na imaginação grega, que as musas, ou seja, as divindades que inspiram no homem o desejo pela beleza e a capacidade de atualizar essa beleza, trazer essa beleza ao mundo através da arte, essas divindades, elas são filhas do Deus Supremo, que é o Deus mais justo de todos, que governa todo o cosmos, e a memória, que é interessantíssimo, porque Zeus, desculpa, ao mesmo tempo que ele é um homem justo, é um grande inovador. Ele é um grande inovador. Por quê? Bem, o seu avô tentou manter o cosmos como ele era, rústico, Urano, devorando seus filhos. O filho dele, Cronos, deu um passo à frente, deixou os irmãos governarem, mas ainda assim comia os próprios filhos. Zeus, num terceiro momento, ele estabelece algo parecido com uma espécie de aristocracia, algo, uma espécie de governo de iguais, né? Nós vemos isso na Ilíada e na Odisseia. Há uma assembleia Uhum. de deuses, né? Os maiores podem conversar entre si, há um diálogo, né? A palavra, ela não é como na monarquia, principalmente na monarquia corrompida, é uma palavra divina que encerra a questão, né? Aquela questão egípcia, quem fala com o rei não pode nem olhar para ele. Não, mesmo entre as divindades há essa certa igualdade, o que vai ser traduzido depois para a política, o que é visto também entre os excelentes, né, os aqueus excelentes. Mas o que eu queria dizer sobre Zeus é que ele é, ao mesmo tempo, o mantenedor da justiça, mas ele foi um grande inovador. Então, ele representa uma certa força transgressora em algum sentido, uma força do novo, né? Tanto que ele é o irmão mais novo de todos os olimpianos, Uhum. né? É aquela coisa que a gente vê de novo na Bíblia, de José, de Davi, que é do último, né? O último se torna o primeiro, o que é pequeno se torna grande. A gente tem esse elemento em Zeus e em Mnemósine, sua tia, que é uma titã, a gente tem a preservação de tudo que é antigo, né? E a preservação por si só, ela não é inovadora, né? A inovação, ela vem da recombinação, a criação, ela vem da recombinação de elementos já conhecidos. Então, essa fusão dessas duas divindades gera as nove musas. Calíope para a poesia épica, que é a que Homero invoca, é a musa que também Virgílio vai invocar, né? Como nós vemos nos épicos modernos, Camões invoca a musa, né, do Tejo, e Milton vai invocar também uma outra musa, que é a musa Urânia, que é a musa da astronomia, mas temos uma musa para dança, chamada Terpsícore, temos uma musa para tragédia, Melpomene, Thalia para comédia, Erato para poesia lírica. Então, o que acontece na mentalidade grega é que eles encarnam, note-se, numa mulher bela, o impulso de criar coisas belas, o que é muito interessante, né? Goethe dizia, se falava dos alemães, né? Ele dizia: nunca tive uma boa ideia se não inspirado por uma mulher. Sim. Ele diz: os momentos mais áridos da minha vida, ele não dizia em termos românticos, não, mas de fato estar na presença da beleza da mulher e na intuição da mulher. E os gregos parece que, não vou dizer perceberam isso no sentido mais filosófico, mas pelo menos no sentido imaginativo, eles perceberam sim, a inspiração ela vem do outro, dado que a maioria dos artistas eram homens, ela vem do outro, esse outro é um outro que me atrai e faz isso que é mais interessante, não é só uma beleza que me atrai, o desejo e a contemplação, mas ele me instiga a produzir algo para que eu seja digno dele. Que é o que o homem sofre em frente à mulher.
A mulher é o Sim, elemento civilizador. O sim. homem tem que se arrumar. O homem tem que falar bem, ganhar dinheiro, tratá-la bem, ser justo, né? Para que ele seja digno daquilo. Então é isso que o poeta faz. Ele busca ser digno daquela inspiração. Esse é um elemento, Thiago, que muitas vezes é negligenciado no estudo dos pagãos, com um pouco de desdém, mas é um elemento de graça. Uhum. Os gregos, ah, né, podemos dizer, eles não tinham graça como, por exemplo, um cristão diria que os profetas e os santos têm graça, mas eles reconheciam, tendo ou não tendo essa graça, eles reconheciam que havia um elemento divino de contato com o homem que vinha Uhum. de Uhum. certa maneira gratuitamente, Uhum. só pelo pedido, e elevava o homem a um nível divino. E essa é a busca do grego. Eu já disse antes, né? A paideia, ela tem como objetivo a elevação do homem a um nível divino, a um nível de virtude, de excelência, que beira o nível de excelência de um Apolo na lira, do Mercúrio na fala, do Atena na guerra. Agora, eu acho muito interessante isso que você falou, dessa graça, desse elemento de elevação do homem, ela está simbolizada através da beleza feminina, né? Ser esse Sim, meio de transmissão, né, dessa graça. Eu acho isso muito sim. curioso. Eu não sabia disso, dessa questão que essa simbolização se dava através da beleza feminina. Sim, na verdade, a beleza para os gregos era algo central, né? Sim, Ah, sim. nós, quando pensamos nos gregos, temos... Até da própria questão da Helena também, né? Foi até Sim, o mito fundador também, né? De toda a narrativa épica da Ilíada, foi através do rapto de Helena também. De certa perfeito. maneira, os gregos eles tentaram trazer a beleza para si, né? Se apossarem da beleza para si. E foi a origem de todas Perfeito. essas narrativas. Aham. E para quem pensar, quando eu te ouvi falar isso, Thiago, para quem pensar, falar assim, ah, tá, os gregos tinham isso ali no subconsciente deles, mas eles não tinham consciência de que o que eles estavam procurando, essa beleza transcendental, da arte e tudo mais, eles perceberam isso também. Muitos filósofos da época helenística, já sob o Império de Alexandre, em suas interpretações mais analógicas, alegóricas do mito, viam sim, olha só, de fato, na nossa cultura nós temos perseguido uma beleza transcendental e isso está impresso nas nossas próprias histórias, né? Uhum, Em uhum. algum outro momento, talvez até em outro podcast a gente pode falar só sobre isso, assim, Sim, o sim. desenvolvimento do mito, né? O mito ele primeiro aparece como um fato, as pessoas de certa maneira acreditam naquilo, são inspiradas por aquilo. Existe uma fase posterior efemerista de um filólogo, uma espécie de grande primeiro filólogo que estuda os mitos tentando encontrar traços históricos, grandes homens que foram deificados, o que é uma teoria muito provável, porque, de fato, os gregos cultuavam os seus mortos, né? Então, é muito provável que haja uma mistura de resquício reverente histórico com uma imaginação potentíssima que, como eu dizia antes, né, elevou esses homens a um nível divino e gerou esse esse mundo de possibilidades que foi tão inspirador para toda uma civilização. E aí temos um terceiro momento, são as interpretações analógicas, alegóricas, onde se diz que Apolo, perseguindo Dáfne, é na verdade o sol que toca na, na cerração, né, na névoa, e por isso que ele não Uhum, consegue uhum, alcançá-la, porque o sol ele, né, ele busca aquilo que ele não consegue pegar, e, enfim, várias uhum. interpretações muitas vezes espirituais ou materiais do mito. Todas essas interpretações, eu me dou o luxo de pensar assim, elas são todas válidas e riquíssimas. Sem isso, nós não teríamos, por exemplo, grandes interpretações dos mitos através da psicanálise, né? O que eu tento pregar hoje em dia, que você viu quando vieste aqui ao Instituto de São Vítor, é que antes de dar esse passo filosófico, filológico, quase científico de análise desses mitos, é simplesmente preciso conhecê-los. É preciso sabê-los. É preciso deixar que eles nos inspirem de alguma maneira, né? Assim como não faz sentido para um cristão
não conhecendo a Bíblia, estudar a filosofia, né, sistemática e exegese bíblica. É preciso ter uma fundação, né? Mas voltando para a questão dos mitos, o que é absolutamente incrível no caso dos gregos é que o mito ele tinha vários níveis e ele serve quase como uma espécie de literatura oral, né? Era isso de fato, como nós vemos até na nossa cultura, no Nordeste há muito isso, Uhum. aqui no Sul também já houve mais, mas ainda há de certa medida os pajadores, os repentistas, que, né, brincam com a cultura popular, modelam isso de várias maneiras, geram pequenos poemas que ilustram questões sociais, religiosas. E o que acontece na Grécia é que o mito ele tem um, vários registros. Um deles é esse registro não exatamente anedótico, mas de história para dormir, histórias da vovó, sabe? Ah, vai contando e aquilo vai gerando exemplos na cabeça das pessoas e ele chega nesse nível épico de Homero, em que tudo é tão elevado. Isso depois vai desembocar principalmente numa forma artística, como eu já dizia, que é a tragédia, que tem elementos específicos seus também, mas dali, desse grande exemplo artístico, que vão sair muitos e muitos e muitos gêneros literários e científicos que até hoje nós praticamos. Então, a história vem dali, a biografia, as narrações de viagem, o texto científico. Os sofistas diziam isso, os sofistas do século V. Eles diziam: em Homero é possível encontrar o que eles vão chamar de enciclopaideia. Seria a paideia, a educação do homem em ciclos. Isso é como se toda a educação estivesse em Homero, quase como uma árvore está na semente. Então, todas essas ciências e artes já estão ali quase que engatilhadas, né? E de fato, eu acho que é possível, sim, dizer isso para alguns escritos por exemplo, para encontrar ciência, para encontrar matemática em Homero, é um pouco mais difícil, mas pelo menos há do lado do exemplo moral um homem que é simplesmente dono de uma mente imparável. Ele consegue enganar quem quer que seja, ele consegue sair de qualquer tipo de situação, ele mede bem onde ele está, ele tem um conhecimento amplo, ele fala bem. Só esse exemplo de Odisseu, como de muitos outros heróis, leva o grego a se tornar um povo que tem duas características muito fortes, que é uma curiosidade intensa pelas coisas, pelo mundo natural, pelo mundo dos homens, e também uma grande vontade de inovar, até por conta daquele espírito de competição, né, que há. Agora, uh, na base de tudo isso, os gregos eram muito religiosos também, mas não religiosos como nós costumamos entender, não, por exemplo, como um hindu ou um egípcio eram religiosos, nem mesmo como os sumérios. A religião dos gregos, cujo panteão eu falei bem geralmente aqui, bem genericamente a respeito, ela não era uma religião que distinguia muito ortodoxia de heterodoxia. Era uma religião que, do nosso ponto de vista, do ponto de vista moral, ela seria falha, ela é laxa, ela é muito aberta. Isso, no entanto, para os gregos, lhes deu uma capacidade muito grande de, ao mesmo tempo que conviviam com esses ideais divinos, de que acreditavam que, por exemplo, suas cidades-estados tinham como patronos os próprios deuses, eles não se sentiam impedidos no domínio da ação e do pensamento de criar. Por quê? Um grego, ele não pensaria: poxa, se eu disser isso, vão dizer que eu estou tentando contratar o Deus. Ele dizia: não, eu vou fazer, o Deus está aqui do meu lado, isso não tem tanto a ver assim com ele, né? Se de fato isso for errado, ele vai me mostrar isso de alguma maneira, né? E claro que nós temos personagens mais ou menos pios na, na história, né? Um dos casos mais notórios é Sócrates, que dizia que tinha um daimon, isso é, não um demônio, mas uma espécie de divindade intermediária que estava sempre falando com ele e dizendo
como uma espécie de voz da consciência, essa seria a interpretação psicológica, né? Mas como uma espécie de voz da consciência dizendo para ele: olha, isso que você disse não foi honesto. Olha, isso que você fez, na verdade, talvez não tenha sido tão justo assim. E o que é engraçado é que ele disse que essa voz ela só dizia para ele o que estava errado, não o que estava certo. E a minha teoria é que, para Sócrates, de certa maneira, a cultura dele já providenciava isso por conta desses modelos morais e Uhum. de excelência. Não que eles estavam exatamente certos, mas pelo menos eles tinham esse aspecto que a maioria das culturas hoje acaba não tendo por uma razão ou outra, ou por não ter mitos fundadores, ou por não ter tido personagens grandiosos em sua história, ou, como é o nosso caso, simplesmente ter esquecido a nossa história. Né? Nós estamos cheios de heróis que foram esquecidos. E a ausência desses modelos, ela é pior, muitas vezes, do que a presença de modelos que são grandiosos, mas às vezes são ruins. Eles têm aspectos muito negativos. Por quê? Porque, pelo menos, o que acontece com os gregos é que esses exemplos grandiosos, eles inspiram a grandeza e podem servir também como corretores, como exemplos ao mesmo tempo positivos e negativos, né? Então, isso é muito importante. Mas, no caso dos gregos, nós falamos um pouco aqui sobre alguns aspectos grandiosos dele. Não vai dar para falar de tudo, mas é importante, fazendo aquela divisão que um grego fez, Aristóteles, sobre a vida do homem. Ele disse que a vida do homem está dividida entre agir, produzir e saber. Né? Então, Uhum. agir tem tudo a ver com política, sociedade, esportes, religião. Né? E nisso os gregos realmente foram excelentíssimos. Né? Por exemplo, na política, Platão ele falou, por exemplo, ele é o primeiro a fazer essa teoria de como um regime se torna outro. Ele diz que essencialmente há três regimes: monarquia, aristocracia e democracia, Sim. e você tem os anti-regimes, né? A tirania, que é o inverso, desculpa, a monarquia, que é o inverso da tirania, a aristocracia, que é a oligarquia, e a democracia, que é demagogia. Ele também fala como um se torna o outro e tudo mais, mas ali já vemos uma espécie de grande excelência na percepção dessas naturezas, né? Ele que tinha aprendido com Aristóteles, desculpa, Platão, que tinha aprendido com Sócrates que o começo da vida intelectual é a definição, é saber o que as coisas são essencialmente. Isso é algo que não aconteceu em outras culturas. A única cultura no mundo antigo que percebeu que para começar uma ciência, ter de fato conhecimento das causas é preciso de uma definição, foram os gregos, principalmente através de Sócrates. Mas falando do agir aqui, temos esse aspecto político muito bem desenvolvido, também com a criação da democracia, que não era uma democracia representativa, era uma democracia direta. Isso é um outro aspecto muito interessante dos gregos, que herda aqueles costumes aristocráticos, né, dos maiores falando entre si livremente, né, o exercício da palavra, uma palavra que de fato tem um poder no mundo de mudar as coisas, não só como a palavra do rei muda tudo, a minha não muda nada. No quesito religioso, temos essa riqueza imensa desse imaginário que ainda é o nosso imaginário. Se nós vemos o que há de mais alto na nossa cultura, ainda é, de alguma maneira, o imaginário grego. E é muitas vezes isso que nós tentamos evitar, principalmente, você deu exemplos dos românticos, eles nem tanto, mas principalmente os modernistas, né? Tentam evitar essa influência clássica e tentar afundar outras mitologias. Ainda assim, é preciso dizer que nós precisamos também da nossa mitologia local, né? Mas o que eles acabam fazendo é jogando tudo isso pela janela e não encontrando, como os gregos encontraram através de muita experimentação, regras que são, de uma maneira ou de outra, perenes, sobre a harmonia, sobre proporção. Né? Como eu dizia, aquela questão da medida moral de Aquiles, né? Da cólera, dele ter passado do limite. Isso é algo que os gregos passaram para todo tipo de coisa, desde o desenho geométrico na argila até a definição. A definição também é isso. É você Sim. proporcionar a tua fala à natureza das coisas. Assim como é a poesia. A poesia, por exemplo, dos gregos é muito distinta do mundo antigo.
Porque, por exemplo, a dos sumérios era muito simplória, e a de outros povos, como a poesia dos hindus, é extremamente simbólica e mística. A poesia dos gregos, assim como a pintura, ela era natural. Ela buscava simplesmente, não queria criar nada, ela queria se adaptar às coisas como elas são. Isso distingue a arte dos gregos de maneira, assim, de novo, quase que milagrosa dos outros povos, porque eles viam um corpo humano e eles pintavam um corpo Sim, humano, eles sim, esculpiam um corpo humano, né? Eles viam uma situação de sofrimento, eles escreviam o sofrimento, enquanto que outras culturas, mais, aqui ainda nesse domínio do agir, mais preocupadas religiosamente com o sentido transcendente das coisas, não que os gregos não tinham essa noção, mas para eles era preciso captar o singular. Essas outras culturas mais preocupadas com o transcendente do que com o que há agora, né? Como os egípcios, toda a civilização deles era obsessiva com uma ideia, que é a morte. Tudo isso é uma preparação para a morte. As pirâmides, as grandes pirâmides, são grandes túmulos, enquanto que, né, os templos gregos são lugares que, uh, enfim, são dignos de contemplação né, o lugar onde você de fato fala com os deuses e tudo mais. Então, há nesse aspecto religioso grego essa abertura para essa experimentação, para essa atenção à beleza natural, às dinâmicas do homem, que leva a arte dos gregos a ser realmente algo uh, muitíssimo singular, ao ponto de eles terem de fato criado muitas artes que até hoje nós utilizamos, né? A forma épica está ali, o teatro grego está ali, de novo, biografias, diários de viagem. Mas nesse domínio do agir, nós também temos o esporte, que sim, você mencionou, né? É Heródoto que diz, quando ele está falando dos persas, das guerras médias, e ele trata os persas um pouco injustamente como bárbaros, né? O termo bárbaro para o grego é aquele que não fala grego, aquele, né, cuja língua soa como bar. Eles chamam de bárbaros, barbaricós. E tem uma conotação não só de não falar grego, mas também de ter uma civilização mais baixa. Me parece que Heródoto foi um pouco duro demais com eles, mas de fato eu fico mais do lado do Heródoto do que do lado de Xerxes. Mas uma coisa que ele dizia que era interessante é que enquanto os persas eles se exercitavam obrigados para ir para uma guerra que eles não queriam lutar, uma guerra cujo êxito era vontade somente do soberano, os gregos eles se exercitavam por prazer, pela vontade de competir, por contemplar a beleza dos próprios corpos, pelo, pelo prazer exhilarante de chegar na frente, né? E ele via isso como uma marca da civilização, uma marca de ver realmente uma prática corpórea que para muitos pode passar como, enfim, uma mera necessidade, como quase um fim em si mesmo. E isso é um aspecto dos gregos, né? Eles conseguiam ver a excelência das coisas e de fato buscá-las. No domínio do produzir, temos as artes, não vou falar mais sobre elas aqui, há muito o que dizer, nós podemos fazer um podcast específico para cada uma delas, mas no ramo do pensar, é realmente incrível o que os gregos fazem, né? Desde esse desenvolvimento da épica grega, desses grandes modelos de esperteza, de sabedoria mesmo, nós estabelecemos um modelo de homem que preza por duas coisas principalmente: a excelência no fazer e a excelência no dizer. É isso que sim. Fênix, o preceptor de Aquiles, diz para ele, né? Eu te eduquei para que agisses bem e para que falasses bem. Agora, o falar é uma expressão da racionalidade. E o agir é uma expressão também, de certa maneira, dessa dimensão moral, também de uma dimensão da prudência. E não é preciso dizer, né, o que os gregos fizeram por nós. Eles não só lançaram as bases da ciência, como da filosofia.
Então, o que acontece é que, desde essa perspectiva, que já vai se tornando essa paideia arcaica, desse modelo de grande homem, por exemplo, nós temos em Mileto, o que é considerado o pai da ciência, o primeiro filósofo pré-socrático, anterior a Sócrates, que é Tales de Mileto, que resolveu vários problemas geométricos e disse até que ele foi para o Egito. Alguns dizem que foi outro filósofo, não é certo isso, mas que ele, ao invés de só procurar resolver problemas geométricos, como os egípcios faziam, que era para quê? Para erguer pirâmides, para definir tamanhos de campos e fazer esse tipo de coisa, ele queria simplesmente resolver os problemas geométricos, né? Então, por exemplo, enquanto os egípcios já sabiam que o quadrado na hipotenusa é igual à soma dos quadrados, né, num triângulo específico, isósceles, se não me engano, esse quadrado é a soma dos outros dois quadrados, eles sabiam desse fato. Os gregos quiseram provar que era assim e não poderia ser de outro jeito. Não porque isso tinha uma utilidade. As pessoas já sabiam, já utilizavam isso. Mas eles queriam mostrar que era assim, não podia ser de outro jeito, por princípios racionais. Tales fez muito disso com a geometria, e ele é o primeiro que formula, né, uma teoria que nós poderíamos chamar de metafísica, que acaba sendo materialista, né, de que tudo, de certa maneira, é água. Isso vai sendo desenvolvido, e isso que é incrível nos gregos. Ele começa a estabelecer uma certa tradição, já seguindo uma tradição de pensamento elevado, ele começa a estabelecer uma tradição de pensamento onde há um diálogo temporal, uma espécie de democracia dos mortos. E essa tradição nos gregos, isso é uma lição, é uma das maiores lições que nós podemos tirar dos gregos. A tradição para eles não era engessada, eles conseguiam ser meio que conservadores e progressistas ao mesmo tempo. Sim, É sim. aquela coisa de Zeus e Mnemósine, né? Esse princípio transgressor de Zeus, essa virilidade descontrolada com a memória, sempre nessa dialética. E ali alguém vai dizer, não, não é água, na verdade é o ar, porque o ar ele é invisível e essa matéria tem que ser invisível. Enfim, isso é mais complexo, até o ponto que vai vir alguém como Heráclito vai dizer, mas tudo é composto de opostos, então os opostos são os princípios principais. E aí vai vir Parmênides, vai dizer, não são os opostos, porque o mundo não pode ser contraditório, é tudo um, e toda diversidade, toda mudança é uma ilusão. Aliás, que é um estágio em que a filosofia, por exemplo, budista, hindu mesmo, nunca superou, que é pensar que o mundo é uma ilusão, né? Os gregos, o que eles faziam? A questão da medida, isso se evidencia principalmente em Aristóteles. Aristóteles olha para um cara como Parmênides e ele não vai falar assim, tenho que concordar totalmente com a tradição. E ele também não vai dizer, tenho que discordar totalmente da tradição. Ele encontra um caminho do meio, que é o caminho que a democracia já tinha apontado, que a tragédia já tinha apontado, que é usar a tua racionalidade em diálogo com eles. O diálogo, talvez, seja o diálogo público, o diálogo artístico, é uma das grandes invenções dos gregos. E ele começa a usar esse diálogo, aprender o que pode, rejeitar outras coisas, mas também deixando a sua teoria aberta para discussão, e isso gera esse progresso. Então, Aristóteles, de muitas maneiras, assim como Platão, encabeçam aí o que seria o topo, né, o píncaro dessa paideia grega. Bom, estamos perto do fim. Infelizmente, vamos ter que encerrar daqui a pouco a conversa. A conversa está muito boa, realmente. Temos muito ainda do que falar sobre esse tema, né? Sim, Realmente é um tema muito vasto e algo tão importante para os dias atuais. Essa questão perfeito. do equilíbrio, principalmente, né? Esse equilíbrio Sim, entre progresso e tradição, eu sim. acho que realmente é uma das coisas que mais fazem falta nos dias de hoje, né? No meio de Sim, um mundo totalmente polarizado, assim, em termos perfeito. de radicalização, tanto na academia quanto nós vemos, por exemplo, no meio acadêmico, cancelamentos de diversas disciplinas clássicas. Uhum. Então, para encerrar, assim, eu gostaria de fizesse comentários. O que você tem a dizer sobre o que é a cultura grega, como ela poderia ajudar a melhorar esse quadro que nós vivemos hoje na cultura moderna hoje? Uhum. Muito bem, muito bem.
Olha, essa é uma pergunta difícil, uma pergunta bem difícil, porque para bem responder essa pergunta é preciso ter três habilidades. É muito parecido com a habilidade da tradução, né? Para Uhum, você traduzir bem, você precisa conhecer a tua própria língua, conhecer a outra língua e ter a habilidade de passar uma para outra, uhum. né? Fazendo com que aquilo faça sentido estilístico, na tua própria língua. Então, isso demandaria um conhecimento bom dos nossos tempos, principalmente da nossa realidade brasileira e dos gregos. Eu confesso que eu tenho um conhecimento imperfeito dos dois, mas o que tende a aparecer na minha mente, isso em parte vem dos meus próprios desejos de voltar para a Grécia, esses apontamentos que me ocorrem, tem muito a ver com esse aspecto central do grego, que é a medida, que é a harmonia, que é realmente conjugar opostos, colocá-los em diálogo. Não que esse diálogo seja pacífico, mas de fato fazer com que eles dialoguem realmente. Não é na esquerda da palestra aqui, direita da palestra lá. Não, é de fato encontrar-se, ir para os princípios e começar a construir de novo. Agora, para que isso aconteça, é preciso uma excelência intelectual, de que os gregos eram um exemplo. Mas é também importante ter uma certa excelência moral, porque, como Platão nos ensina, a vida intelectual, a vida do espírito, ela não está avulsa, ela não está descolada do corpo. Então, essa interação que Trasímaco tem com Sócrates, que o próprio Aristóteles tinha com Platão, que um Édipo tem com o mensageiro, não é uma interação de anjos, é uma interação de homens que têm uma certa educação, certos ideais, certas emoções e, de maneira última, são virtuosos ou não, têm paciência ou não, são justos ou não, são prudentes ou não. E esse é uma espécie de chão da nossa educação que tem sido negligenciado por conta de um foco técnico que não é errado, não é errado, é preciso ter técnica, é preciso ter artes utilitárias, é preciso ter engenharia e tudo mais, mas esse não pode ser o nosso mundo, um mundo de máquinas, né? Então, na medida em que nós não tivermos essa base moral, essas ideias, esse princípio grego do diálogo, por mais belo que seja, por mais que tentemos utilizá-lo, ele não vai funcionar, porque as pessoas não vão, de fato, ouvir umas às outras, porque estão cegas e surdas por conta da tempestade de emoções que estão sofrendo. Bom, encerramos aqui o bate-papo cultural. Conversei aqui com o professor Marcos Porto, do Instituto Hugo de São Vitor. Então, muito obrigado pela participação e esperamos contar com sua próxima, nos próximos encontros. Perfeito. Eu que agradeço, Thiago, de novo pelo convite. Espero que o trabalho de vocês aí no Agora Perene não só prevaleça, mas cresça e influencie muitos os ouvintes, que realmente vocês têm um trabalho de qualidade. Tudo que eu vi de vocês até agora é altamente provável. Enfim, eu quero o sucesso de vocês. E quando precisar, pode chamar. Não, com certeza, com certeza. Tá bom, então. Obrigado, então. Até a próxima, então. Até. Tchau, Valeu, tchau. pessoal. Até a próxima.